Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Questões de Concursos Públicos e Desafios de Raciocínio Lógico. Pessoal, o nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o concurso de autos, no Piauí. No vídeo passado, nós falamos um pouco sobre esse edital, e no final do vídeo colocamos a nossa primeira aula referente a raciocínio lógico, que está presente neste concurso nos níveis médio, médio técnico e superior. E agora nós vamos postar a nossa segunda aula, a nossa aula 2. Na primeira aula, nós falamos sobre as tabelas verdades. Tá ok? Então é importante que você assista à primeira aula, que você entenda como essas tabelas são construídas, quais as características principais dessas tabelas, que elas são importantes para que você resolva as questões, E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre proposições, proposições lógicas, vamos entender o que são proposições lógicas, e também vamos falar sobre equivalências lógicas. Nós vamos trazer uma questão da banca EGEDUC, que é a banca responsável por esse concurso. Nós vamos trazer uma questão de concursos anteriores, vamos resolver e vamos comentar, ok? Mas antes de iniciarmos a questão, nós vamos explicar para vocês o que é uma proposição. Então, as proposições são palavras ou símbolos que expressam um pensamento com sentido completo, E indicam afirmações de fatos ou de ideias. Então, proposições, elas irão indicar isso, indicar fatos ou ideias. Essas afirmações, elas assumem valores lógicos que podem ser verdadeiros ou falsos. Então, essas afirmações assumem um desses valores, ou é verdadeiro ou é falso, não pode ser ambos. Exemplo, se eu disser, o céu é azul, verdadeiro, eu posso dizer que é uma proposição verdadeira. O dia está claro. Bem, se o dia estiver claro, se eu olhar para o dia e estiver claro, verdadeiro. Se não, falso. Então, só pode assumir esses dois valores lógicos. Ou é verdadeiro ou é falso. 2 mais 2 é igual a 4. Verdadeiro. Uma proposição assume valor verdadeiro. 2 mais 2 é igual a 5. Outra proposição, falso. Porque 2 mais 2 não é igual a 5. Então, proposições, elas assumem ou valores verdadeiros ou valores falsos. Agora, quando eu digo x mais 3 é igual a 7, eu não sei qual é o valor de x. Então, aqui não é uma proposição, porque eu não tenho o valor de x determinado. Então, x mais y igual a 15. Também eu não sei quais os valores para x e para y. Não é uma proposição. Frases interrogativas, que horas são? Eu não posso dizer se isso é verdadeiro ou se é falso. Que dia lindo? Frases exclamativas. Feche a porta, por favor. Então, não é uma proposição, porque proposição, repito, ela precisa assumir valor verdadeiro ou falso. Ok? Partir então para a nossa questão. Questão da EGEDUC 2025, que diz o seguinte: em uma escola, o diretor anunciou aos alunos que se não forem aprovados em todas as disciplinas, terão que fazer um curso de reforço. A partir dessa regra, podemos escrever a seguinte proposição lógica: se um aluno não foi aprovado em todas as disciplinas, então ele fará um curso de reforço. Com base no conceito de equivalência lógica, qual das proposições abaixo representa corretamente a mesma ideia, Então, nós vamos mostrar aqui as alternativas para vocês depois.
Mas o que eu quero saber é qual das alternativas, né, irá representar essa equivalência lógica. Se um aluno não foi aprovado em todas as disciplinas, então ele fará um curso de reforço. Então, para essa questão, nós precisamos lembrar dessa tabela da condicional e da tabela da negação. Na primeira aula, nós aprendemos a construir as tabelas verdades, né? E duas delas são essas aqui, ó, da condicional. Da condicional tem uma característica importante para essa tabela. É exatamente nesta linha aqui, ó. Essa proposição composta, que aqui eu tenho duas proposições simples, olha, P é uma proposição simples, Q é outra proposição simples, P implica em Q é uma proposição composta. A proposição composta só é falsa, olha aqui, ela só tem valor lógico falso quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Aí eu tenho um resultado falso. Do contrário, os resultados são verdadeiros, tá bom? Então essa é a característica principal da tabela da condicional. Ela só é falsa se a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Do contrário, as outras alternativas todas são verdadeiras. E a da negação, a gente sabe que uma proposição verdadeira, a negação dela é falsa, uma falsa, a negação é verdadeira, né? Então, sabendo disso, vamos aqui partir para entender outra coisa. Olha, aqui nós temos as equivalências da condicional. As equivalências da condicional que eu preciso saber são essas aqui, ó. Quando eu tenho P implica em Q, é equivalente dizer que é um não P ou Q. Esse símbolozinho aqui é do não e esse símbolozinho aqui é do ou. Então, é não P ou Q. Tem uma outra equivalência também que diz o seguinte: para o P implica em Q, que é a condicional. Ela é equivalente a dizer que é o não Q implica ao não P. Tá? Só pegar o inverso e colocar na negação. Ó. O não Q implica em não P. Então, o que a questão quer saber é exatamente isso. Olha, eu tenho aqui, se um aluno não foi aprovado em todas as disciplinas, eu chamo isso aqui de P. Ó. Se eu chamo isso aqui de P, então ele fará um curso de reforço. Então, eu chamo isso aqui de Q. Olha. Então, a questão é exatamente, olha, P, ó. P implica em Q. Quem é o P? Se um aluno não foi aprovado em todas as disciplinas. Então, esse então é implica. Ó, implica em Q. Quem é Q? Ele fará um curso de reforço. Então, neste caso, eu tenho uma implicação. E eu quero uma alternativa, né? Com base nesse conceito de equivalência lógica, eu quero uma alternativa que representa corretamente a mesma ideia daqui. E então eu tenho essas duas equivalências, ok? Para provar para vocês que essas equivalências são verdadeiras, eu montei aqui uma tabela, a tabela da condicional, e incluí mais algumas colunas. Olha, aqui é a tabela da condicional, ó, P implica em Q. Então eu incluí mais uma coluna que é o não Q. Estou negando esse Q aqui, ó. Se é verdadeiro, aqui é falso. Estou negando todo esse Q, ó, é o não Q. Nesta coluna eu nego o P, olha. Neguei o não P, neguei o P, tá? Todo aqui. E aqui eu repeti o Q. Essa coluna eu repeti o Q daqui. E aqui eu tenho exatamente a primeira equivalência, que significa não P ou Q. Olha, não P ou Q. Quando eu faço o não P é esta coluna aqui, e o Q é esta coluna. Então, eu estou utilizando a tabela do ou, uma tabela que nós já aprendemos, né? E nesta tabela, a gente tem que só é falso
eu só tenho resultado falso quando os dois forem falsos, ó. Aí eu tenho resultado falso. Do contrário, são verdadeiros. E se você observar os valores lógicos da implicação, P implica em Q, e olhar os valores lógicos da implicação do não P ou Q, observem aqui, são iguais, olha. São iguais, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. São iguais. Se são iguais, significa que o P implica em Q é equivalente ao não P ou Q. Exatamente, o não P ou Q. Então, mostramos para vocês que essa equivalência é verdadeira. E a outra equivalência é esta daqui, olha. Não Q implica em não P. Quando você faz o não Q implica em não P, eu vou utilizar essa coluna do não Q e vou utilizar essa coluna do não P. Quando eu faço a implicação, eu tenho esses valores aqui, olha. Quando eu uso a implicação. E se você observar, os valores lógicos daqui são os mesmos desta coluna e são os mesmos daqui. Então, essa outra equivalência também é válida. Entenderam? Então, basta que você saiba que essas equivalências são válidas para a condicional. Para a questão, você só precisa entender isso aqui, só precisa saber disso. Se você for para a prova sabendo disso, você resolve a questão. Então, vamos lá, resolver a questão agora. Observem aqui, se o aluno não foi aprovado em todas as disciplinas, então isso aqui eu chamei de P, tá? Então, ele fará um curso de reforço. Isso aqui é o quê? Certo? Então, uma equivalência, eu olho para as alternativas. Observem que aqui todas as alternativas iniciam com condicional. Se um aluno, se um aluno, se um. Então, a resposta é condicional também. Não é esta equivalência número 1, porque ela não é, a resposta dela não é condicional, mas a resposta dessa é outra condicional, olha. Então a resposta está aqui. Aí você vai procurar essa equivalência aqui do não Q implica em não P. Então vamos lá olhar para o Q, né? O Q diz, fará um curso de reforço. Quem é o não Q? Se o Q é fará um curso de reforço, o não Q é não fará um curso de reforço. Então você olha para cá, ó, se o aluno não fará um curso de reforço, tá bem aqui, olha. Se o aluno não fará um curso de reforço, então aí implica em não P. Mas quem é o não P? O P? O P é se o aluno não foi aprovado. Se o P não foi aprovado, a negação é foi aprovado. É exatamente aqui. Então, ele foi aprovado em todas as disciplinas. Então, é exatamente a letra C. Se você observar, repetindo, observem para número 2 e você vai procurar uma alternativa que tenha o não Q implica em não P, que é exatamente a alternativa C. Ok, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e deixar o seu like. Um grande abraço para todos e até o nosso próximo vídeo.